Comece por aqui. Esse é o aviso que vem na caixa do BOT32 DX Entry Set de Bottleman DX. Produto oficial da Takara Tomy, feito especialmente para quem está começando agora a jogar Bottleman, por vir com vários e vários acessórios muito bons para você poder fazer praticamente qualquer tipo de jogo já disponível para Bottleman DX. Esse set é especial exatamente por vir com 2 Bottleman em cores exclusivas, além disso tem a compatibilidade do sistema DX, onde você pode fazer combos, e também vem com várias sugestões de jogos que você pode fazer com tudo que vem aqui. É um dos sets mais completos que nós temos para Bottleman DX e eu recomendo demais que você realmente comece por aqui. A análise de hoje vai ser sobre o DX Entry Set, então vamos lá. Nesse set vem tanta coisa que nem cabe no enquadramento da câmera daqui. Bom, eu vou arrumar e separar o vídeo por partes para que eu possa falar de tudo que vem nele, e a gente vai começar, é claro, pelos Bottleman. Cara, não se assuste com o tamanho desse manual, tá? Porque ele coloca aqui a montagem de 2 Bottleman, bem como as suas Star Beast Armors e tudo mais, mas as ilustrações em 3D ajudam bastante você a se achar durante o processo de montagem, inclusive durante a colagem dos adesivos, tá? Então, tanto o Cólamaru quanto o Aqua Sports vem bem explicadinho como você faz para montar cada um deles. A propósito, muito obrigado Takara Tomy por colocar menos adesivos nesses Bottleman. Eles são lindos e os adesivos, que são poucos, mas muito complementares, eles ajudam muito bem na harmonia do visual final dos Bottleman, exatamente por serem muito brilhantes. Então são menos adesivos do que nós vimos, por exemplo, no Ryujin Blend Dragon, nesses sets maiores que a gente viu de Bottleman. Aqui a gente tem um pouquinho menos de adesivos, é claro, também os adesivos dos alvos. Para os adesivos pequenininhos eu recomendo o uso de uma pinça para você conseguir aplicar bem certinho, porque são adesivos de papel, eles rasgam bem fácil. Se você tentar remover, você vê que ele rasga bem fácil, então tome cuidado, a cola é super aderente e você vai precisar colar com bastante atenção para deixar o seu Bottleman muito bonito. Pois é, a gente tem muitas peças aqui e eu gostaria de começar com a montagem do Cólamaru, que é o nosso Cólamaru na versão azul, lindíssimo, diga-se de passagem, e para isso a gente começa com o núcleo, e já no núcleo dele eu quero fazer algo diferente do que eu fiz no meu Cólamaru padrão, porque no Cólamaru a gente sabe, ele tem uma parte que é de borracha e outra de plástico para fazer a tampinha girar, e aí a gente tem um impacto bem forte nos alvos. Normalmente nós colocamos desse lado aqui a parte de borracha e desse lado a parte plástica. Esse Cólamaru, como está com as cores invertidas em teoria, eu vou colocar a borracha do lado oposto. Então a borracha é essa partezinha laranja aqui, que eu vou encaixar do lado oposto, para a gente fazer um Cólamaru reverso, vamos dizer, para ele ficar com um efeito diferente do Cólamaru padrão que eu já tenho, aí a gente pode testar em maneiras diferentes. Então coloquei aqui a borrachinha do lado diferente do que eu tenho do Cólamaru padrão. Seguindo aqui, a gente percebe que o núcleo dele é muito lindo, transparente, na cor mais ou menos do Aqua Sports, né? Então a gente vai encaixar aqui. A parte de cima também a gente vai encaixar aqui. Eu tô fazendo a montagem um pouquinho mais rápido porque esses processos aqui já foram feitos nos vídeos individuais de cada um desses Bottleman, você pode conferir. Eu vou deixar links na descrição e também aqui em cima no card, beleza? Então aqui quase pronta a garrafinha núcleo dele, a gente vai encaixar a rosca. Encaixamos nessa orientação aqui. Precisa forçar um pouquinho, porque é uma peça que encaixa diferente, né? E aí a gente pega o gatilho e encaixa aqui. Muito bom! Então o núcleo do Cólamaru DX já está preparado, um núcleo de poder. Vamos encaixar agora a armadura. Para a armadura sabemos que temos uns passos a mais aqui para encaixar, né? A gente vai colocar aqui os bracinhos. E as borrachinhas, eu acho essas borrachinhas laranjadas um destaque muito bonito para o modelo, e também, diga-se de passagem, são cores extremamente vivas. Eu acho que a câmera não tá pegando legal quão lindas são essas cores aqui para essas peças do Cólamaru e também do Aqua Sports. Tem também um amarelo bem bonito que a câmera não pega legal. Finalizando a montagem aqui com a cabeça do Cólamaru. Pegamos também a tampinha. Essa é uma tampinha muito rara porque vem só nesse set. Uma tampinha do Cólamaru em azul, hein? Quem diria? Pronto. Tá encaixado.
E agora a gente pode montar o modelo do Kolamaru no núcleo. Começamos com os pezinhos, encaixamos aqui, os braços, 1 e 2, cabeça, por fim a munição, e tá aqui o nosso Kolamaru com o tiro em rotação reversa. Olha que bonito esse modelo, cara. A gente já vai analisar ele um pouquinho melhor. Primeiro, vamos montar o Aqua Sports. Para o núcleo do Aqua Sports, a gente encaixa aqui os dois rollers diretamente no suporte, como já mostrei também no vídeo individual dele. Aí pegamos aqui o núcleo e encaixamos diretamente aqui dessa forma, tranquilo. E aí colocamos por cima esse encaixe também. Mais uma vez, o processo é super simples, super tranquilo, bem semelhante ao do Kolamaru. Todos os núcleos de Bottomman DX são praticamente os mesmos, né? Aí encaixamos o gatilho aqui na parte de trás. Ok, parece que está funcionando legal. E aí nós temos já o núcleo maravilhoso do Aqua Sports DX. Agora a gente vai para a armadura dele, onde começamos aqui com os pezinhos, onde a gente começa encaixando dessa forma aqui. A gente sabe que o Aqua Sports DX ele é mais alto mesmo, né? Então é legal ter a estrutura montada. A cabeça dele também é montada em algumas etapas. Começamos montando aqui e também na parte de baixo. Dessa forma, legal. Mais uma tampinha exclusiva, né, rara desse set aqui, que é o Aqua Sports DX laranjado. Muito bonito, cara. Colocamos aqui, deixa eu dar uma ajustadinha. Pronto. E claro, também temos a Magazine, que a gente já junta aqui as duas partes. É uma peça bem simples de ser montada. Pronto, tá encaixado. Agora sim podemos encaixar a armadura toda no núcleo. Muito bonito esse núcleo aqui, cara. As cores estão muito bem escolhidas, cara. Que trabalho da hora que a Takara Tomy fez. Colocamos os bracinhos dos dois lados. Colocamos a cabeça. Por fim, a Magazine que entra aqui. E aí carregamos a tampinha diretamente no núcleo dele. E aí temos o Aqua Sports DX na versão vermelha, lindíssimo e exclusivo também desse set. Agora sim que a gente tem os dois modelos, podemos fazer uma breve análise deles, mas antes... Sabemos que a Takara Tomy trabalhou tão bem em Bottomman DX que nós temos aqui as Star Beast Armors dos dois, tanto do Kolamaru DX quanto do Aqua Sports DX. E esses modelos em cores especiais ficam ainda mais bonitos exatamente por serem bastante limitados. Com o tempo tem a chance de serem muito raros e com certeza na sua prateleira devem ficar ainda mais bonitos, porque nós temos aqui uma fênix azul e um dragão vermelho. Cores invertidas, mas ainda assim modelos excepcionais. Se você quiser ver o processo de montagem com mais detalhes, recomendo que veja os vídeos individuais do Kolamaru DX e do Aqua Sports DX. Mas o mais legal aqui é que nós temos versões limitadas. Vamos começar com o Kolamaru DX na versão azul. Como eu disse, eu inverti aqui, coloquei a borrachinha do outro lado para que a tampinha tenha um giro em outra direção, diferente do Kolamaru que eu já tenho. Ele vem nas cores em azul, mais ou menos para lembrar as cores do Aqua Sports DX, e também tem uma configuração muito boa de ergonomia. A gente sabe que núcleos de poder tem aqui essas abinhas extras, nessa parte aqui que é estendida para fora, exatamente para ter um contato aqui com as asinhas, né, com essas garrinhas do Kolamaru, e quando você segura ele de uma maneira bem firme, você vai conseguir um tiro muito forte com a estrutura desse Bottomman aqui. Ele tem uma altura mediana e consegue lançar com pressão graças a essas garrinhas que quando você aperta, observe bem o movimento delas ali dentro, vai espremer bastante o núcleo desse Bottomman e fazer com que a tampinha tenha um espaço menor para sair, fazendo com que ela tenha mais força, mais pressão na saída. É super
confortável de segurar o Koromaru DX e atirar com ele, especialmente quando a gente considera o gatilho dele, que é muito largo e super confortável para a gente apoiar 2 polegares e conseguir atirar com força. Um detalhe bem importante, eu preciso mencionar a respeito da estrutura do Koromaru DX, é que aqui dentro no suporte do núcleo dele, você tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente segura a estrutura dele, a tendência é que a gente force para baixo essas asinhas. Não faça isso, não force essa parte para baixo. Tudo que você vai fazer é apoiar os seus indicadores aqui e vai forçar para os lados aqui utilizando as garrinhas. Nunca para baixo, porque você pode acabar quebrando o núcleo do seu Koromaru, tem que tomar bastante cuidado com isso. Koromaru é definitivamente um dos Bottomman DX mais divertidos que nós temos exatamente pela força dele. Embora o núcleo de poder não suporte encaixes de magazines ou mesmo canos curtos, a gente ainda tem uma potência gigantesca graças à estrutura do Koromaru como um todo. Já o Aqua Sports DX, em especial esse modelo vermelho aqui, é mostrado no anime como do pai do Ryo, então ele tem uma importância muito grande na versão do anime. Eu achei muito legal da Takara Tomy, uma sacada muito inteligente deles de colocar esse Bottomman em específico com tanta importância assim. Aqua Sports DX é muito bom para tiros rápidos, não à toa, ele é do tipo velocidade. Ele tem aqui uma magazine que você consegue colocar até 3 tampinhas nele, porém quando você coloca uma terceira, ela fica sobrando um pouquinho aqui em cima, então você tem que tomar cuidado que no atirar pode ser que ela pule para fora, então talvez você tenha que segurar ela para que consiga atirar com uma boa cadência, com uma boa velocidade. Uma coisa legal da estrutura do Aqua Sports é que se você observar aqui embaixo nos pezinhos dele, ele tem uma extensão maior na parte de trás, exatamente para aguentar o peso extra que as tampinhas aqui na magazine vão fazer. É de fato uma estrutura muito bem pensada. E além disso, se você observar o núcleo, você não tem aqui contato algum com os braços dele em relação aos suportes da tampinha. Eles são bastante distantes um do outro, afinal de contas você precisa de mais espaço para o núcleo abrir quando você lançar rapidamente as tampinhas. Isso também colabora com os pequenos rollers que você vê aqui na parte interna, que fazem com que os tiros sejam muito mais macios e saiam com uma velocidade muito maior. Eu gosto demais da estrutura do Aqua Sports DX, e em especial essa versão vermelha me encantou demais. Tô bem feliz em ver que ele tem uma estrutura muito sólida, muito boa, e ele também é muito mais alto. Se você comparar com o Koromaru, você vê que o núcleo do Aqua Sports fica bem mais alto, então ele vai manter a tampinha no ar por mais tempo quando lançado. Isso é bom porque você consegue atingir alvos um pouquinho mais distantes e também não será atrapalhado caso tenha uma tampinha aqui embaixo logo na sua frente, então você vai ter uma vantagem lançando aí várias vezes sem se preocupar com o que está na frente aqui imediatamente do seu Bottomman. Contudo, a coisa mais legal do Aqua Sports DX é a sua magazine, sempre foi, a gente sabe disso, e agora eu consigo demonstrar para vocês que a Takara Tomy fez algo sensacional. Ao remover uma magazine do Aqua Sports padrão, a estrutura dele permite que eu encaixe outra magazine aqui em cima, fazendo com que ele tenha espaço para mais tiros. Com uma magazine extra você tem uma estrutura muito maior e você consegue comportar 1, 2, 3, 4 tiros com bastante folga. O negócio é que apenas uma magazine extra vai acrescentar mais uma tampinha para os seus tiros e você pode atirar 4 vezes. Você precisa dominar uma técnica para conseguir recarregar rápido essa estrutura, mas sim você consegue colocar 2 magazines ou mais, se você quiser, no seu Aqua Sports. E você ainda recebe mais 2 acessórios, incluindo uma cestinha de basquete aqui, que você pode remover essa tabela e fazer um aro, e também um modelo maior de tampinha para que você consiga utilizar de alvo também, um alvo um pouquinho mais pesado. Você pode colocar, por exemplo, uma garrafinha alvo aqui dentro e transformar isso em um alvo mais pesado, e tem alguns jogos que você consegue fazer com isso também. É basicamente o que veio no Kamiwaza Challenge de algum tempo atrás. Você tem aqui muita coisa mesmo. E uma coisa que eu quero falar é que vamos combinar que as cores escolhidas são muito bonitas, cara. São cores realmente muito vivas, que chamam muito a atenção e diferenciam bastante uma da outra quando você for fazer uma competição. Então é muito legal você receber 10 alvos, 10 munições também com cores diferentes. É simplesmente um set
muitíssimo completo. E agora vamos colocar isso tudo à prova, vamos testar como são os Bottom com os alvos novos, com a tabela nova e tudo mais. A embalagem nos sugere 8 jogos diferentes para fazermos com o que vem aqui nesse set. Primeiramente nós temos aqui uma pirâmide e quantos alvos a gente consegue derrubar com 3 tiros. Depois nós temos aqui 3 tiros para tentar derrubar o máximo de alvos possíveis atingindo aquela peça maior, aquela tampa maior em direção aos alvos. Depois nós temos aqui um basquete simples, a gente posiciona a cesta a 1 metro de distância e vê se consegue acertar. Depois um jogo para 2, para ver quem consegue derrubar os 5 alvos mais rápido. Em seguida temos um bolichezinho clássico, que nós vamos colocar as garrafinhas aqui viradas de cabeça para baixo e temos apenas 2 tiros para tentar derrubar o máximo de alvos possível. Depois temos aqui esse desafio para fazer a tampinha atravessar o aro a 45 centímetros de distância. Temos aqui um outro jogo para ver quem joga mais longe aqui essa peça maior. E por fim, um desafio bem difícil para quem tem um Bottom que não seja de poder. O Colomaru se dá muito bem nesse desafio. É você tentar derrubar essa peça maior de baixo e fazer com que a tampinha caia em pé. São 8 desafios bem legais que a gente tem aqui. Eu quero tentar pelo menos 7 desses, menos o número 4 que é para 2 jogadores. Começamos com o desafio número 1, que eu vou utilizar o Colomaru para a gente ver quantos alvos a gente derruba. Vai ser bem fácil, esse na verdade é mais pra gente se divertir mesmo. Beleza? Vamos lá, Colomaru reverso, ready cap, bottle battle, go! Primeiro tiro, vai ser tranquilo, hein? Segundo tiro, aquela garrafinha tá na frente, agora foi, hein? E terceiro e último tiro. Lindo! Olha o spin da tampinha, que da hora! Vamos uma vez agora utilizando o Aqua Sports DX para ver como ele se sai nesse mesmo desafio. Ready cap, bottle battle, go! Vamos tentar aquele carregamento rápido, da hora. 1, 2, 3. Muito mais rápido, o Aqua Sports é incrível, cara. No próximo desafio temos o Colomaru DX para tentar empurrar essa peça aqui em direção aos alvos. E com 3 tiros vamos ver quanto ele consegue derrubar. Vamos lá! Ready cap, bottle battle, go! Vejamos o que a gente consegue fazer aqui. Quase, hein? Tô vendo que eu vou ter que adaptar o ângulo de atirar aqui, hein? Segundo tiro. Melhorou! Vamos lá agora pro terceiro e último tiro. Muito bom, muito bom. Depende de uma adaptaçãozinha aqui, hein? Vejamos como o Aqua Sports DX sai no mesmo jogo. 3 tiros também. Beleza? Ready cap, bottle battle, go! Vamos tentar colocar as 3 tampinhas aqui na Magazine e ver como ele vai se sair nesses tiros aqui. Inclinar ele um pouquinho para poder atingir o alvo embaixo. Oh, bom! Segundo tiro. Terceiro tiro. Ok, um pouquinho mais fraco, mas ele é um pouco mais preciso também. Beleza, agora o nosso objetivo é acertar aquela cesta lá atrás, que está a 1 metro de distância. Será que o Colomaru vai conseguir acertar? Porque ele tem tiros bem fortes, é bem possível que ele simplesmente desestabilize aquela cesta lá. Ready cap, bottle battle, go! Eu vou tentar atirar sem apertar o núcleo do Colomaru. Quase, hein? Quase, quase. Muito pra cima agora. Oh! Caramba, o Colomaru é muito forte, cara. Última tentativa com o Colomaru. Um dos principais problemas do Colomaru nesse tipo de jogo é porque ele é muito forte. Então ele acaba fazendo com que as tampinhas desviem da cesta e é bem difícil acertar com ele. Agora a gente vai tentar o mesmo jogo, só que com o Aqua Sports. Ready cap, bottle battle, go! Eu vou uma tampinha por vez, bem com calma. Quase, hein? Segundo tiro. Mais uma vez, terceiro tiro. Muito para baixo. Muito para cima. Essa foi no aro. Yes! Consegui! Que bonito!
Exatamente pelo Aqua Sports não ser tão potente assim no tiro, ele consegue um pouquinho mais de precisão e se deu muito bem nesse jogo, hein? Agora um bolichezinho clássico para ver quantos alvos o Colomaru DX consegue derrubar com 2 tiros apenas. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vamos lá, primeiro tiro do Colomaru. Muito bom. Segundo tiro. Ok, vamos ver. 6 alvos derrubados. Ok. Façamos o mesmo teste, dessa vez com o Aqua Sports DX. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vamos lá, vamos ver o Aqua Sports DX em ação. 2. Bem mais fraco. Derrubou 3 alvos apenas. Agora o Colomaru DX tem que acertar aquele aro que está lá atrás, fazer a tampinha atravessar ele. Será que a gente consegue? Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vamos lá. Será que a gente vai conseguir? Muito alto. Quase! Conseguimos! Batendo na trave, mas foi! Com 3 tiros. Muito bom, Colomaru. E agora é a vez do Aqua Sports. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vejamos se o Aqua Sports consegue também. De primeira. Ele é um pouco mais controlado por ser um pouco mais fraco. Excelente. Esse é um desafio que já tem um vencedor declarado, que é o Colomaru, por ser mais forte. Mas a gente vai dar um tiro com cada Bottleman para ver quão longe a gente empurra esse alvo aqui. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vamos lá. Bem forte. Vamos agora com o Aqua Sports. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Um tiro só. Vamos lá. Tô impressionado, hein? Mas não derrubou da mesa. O próximo desafio é fazer com que aquela garrafinha lá fique em pé, mas a gente precisa empurrar o alvo debaixo dela. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vejamos. Quase. Yes! Conseguimos! Da hora! Já não posso garantir o mesmo resultado do Aqua Sports. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! O Aqua Sports é um pouquinho mais fraco. Quase, hein? Ele é muito alto, acertou a garrafinha em cima do negócio. Quase! Mas foi muito perto, caramba! Isso acontece porque o Aqua Sports não tem a mesma potência, então ele acaba desestabilizando a garrafinha em cima do alvo antes de ela cair em pé. Olha, depois de todos esses testes, depois de toda essa análise, eu posso afirmar que esse é um dos sets mais legais e um dos melhores que você pode conseguir para Bottleman, especialmente se você quer começar a jogar tanto sozinho quanto com alguém. É um set muito completo, com várias opções de jogos, não apenas as que estão sugeridas na embalagem, mas também todas as que você já tem de Bottleman para serem feitas, você consegue fazer com esse set incrível. São vários alvos, várias munições compatíveis, porque a gente sabe que nem todas as tampinhas são compatíveis com Bottleman, especialmente se a gente mora aqui no Brasil. Então a gente tem que seguir um padrão de tampinhas como o padrão japonês, e tem que ser tampinhas bem rígidas, não pode ser umas tampas muito molinhas não, porque senão vai acabar engasgando no núcleo dos Bottleman. É excelente que esse set venha com várias munições pra gente se divertir e para poder fazer as competições e treinar bastante os nossos tiros com Bottleman. A partir de agora, a Takara Tomy vai lançar vários modelos diferentes, com habilidades diferentes e com pegadas diferentes. Eu recomendo fortemente que, se você quer começar em Bottleman, tenta pegar um desses sets aqui, porque vale muito a pena. Bom, essa foi a análise. Eu sinceramente espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, tanto quanto eu curti fazê-lo. Então não esquece de deixar um gostei aí, deixa um comentário também a respeito dele, se você curtiu, o que você achou, e a gente se vê numa próxima. Até lá!